Antes de partir, Zecharia Sitchin nos deixou reflexões para nos fazer pensar em um mundo de explicações bem coordenadas que muitos vídeos não seriam suficientes para desenvolver. Em O Fim dos Dias, ele tentou responder a perguntas que inúmeras vezes foram feitas a ele. Eles voltarão? Quando? Eles, os deuses Anunnaki, cuja saga encheu seus livros, segundo ele, sim, voltarão. Para mim, esse retorno parece bem assustador e mesmo que segundo ele, haja pistas que precisam ser ouvidas, e profecias do retorno que precisam ser cumpridas, eu também me preocupo com que o retorno sinalizará, o que ele trará consigo. Será uma vinda benevolente ou, como na época do dilúvio, trará o fim? Quais profecias se tornarão realidade? Um tempo messiânico, a segunda vinda, um novo começo, ou talvez um apocalipse catastrófico, o fim dos tempos, o Armagedon. Segundo Sitchin, a hipótese do Armagedon muda essas profecias do reino da teologia, escatologia ou mera curiosidade para uma questão de sobrevivência da própria humanidade. O Armagedon, um termo que passou a denotar uma guerra de escopo calamitoso e inimaginável, é na verdade o nome de um lugar específico em uma terra que foi submetida a ameaças de aniquilação nuclear. No século 21 a.C., uma guerra dos reis do Oriente contra os reis do Ocidente foi seguida por uma calamidade nuclear. 21 séculos depois de antes de Cristo mudar para depois de Cristo, os medos da humanidade, que foram expressos em um pergaminho escondido em uma caverna perto do Mar Morto, descrevia uma grande e final guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Agora, novamente, no século 21 depois de Cristo, uma ameaça nuclear paira sobre o mesmo lugar histórico. É razão suficiente para perguntar: a história se repetirá? A história se repete de alguma forma misteriosa a cada 21 séculos. Uma guerra, uma conflagração aniquiladora, foi descrita como parte do cenário do fim dos dias em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Embora Gog da terra de Magog, ou Gog e Magog, sejam previstos como os principais instigadores naquela guerra final, a lista de combatentes que serão sugados para as batalhas abrange virtualmente todas as nações notáveis, e o foco da conflagração será o povo de Jerusalém de acordo com a Bíblia, mas o povo da Babilônia, entre aspas, como um substituto de Nippur aqueles para quem o relógio parou lá. Nas palavras de Sitchin, é uma constatação arrepiante que a lista de Ezequiel dessas nações espalhadas que se envolverão na guerra final, Armagedon, na verdade começa com a Pérsia, o próprio país, hoje Irã, cujos líderes buscam armas nucleares com as quais varrer da face da terra as pessoas que moram onde Harmigido está. Particularmente, eu acho fascinante a interpretação que ele faz a seguir. O misterioso número 666, que muitos tentaram decifrar como uma mensagem codificada referente ao fim dos dias. O livro das Revelações foi escrito quando a perseguição aos cristãos em Roma havia começado. A interpretação aceita é que o número era um código para o imperador opressor Nero, cujo valor numérico do nome em hebraico somava 666. O fato de que ele tinha estado na plataforma espacial em Baalbek, possivelmente para inaugurar o templo de Júpiter lá, no ano 60 d.C., talvez possa ter uma relação com o quebra-cabeça 666. Que pode haver mais em 666 do que uma conexão com Nero é sugerido pelo fato intrigante de que 666 são todos números básicos do sistema sexagesimal sumério, de modo que o código pode remontar a alguns textos anteriores. Havia 600 Anunnaki, a classificação numérica de Anu era 60, a classificação de Shikuradad era 6. Então, se os três números forem multiplicados em vez de somados, obtemos 666 igual 600 vezes 60 vezes 6 igual 216.000, que é o familiar 2160 vezes 100, sendo que 2160 é uma era zodiacal, um resultado que pode ser especulado infinitamente. Então há o quebra-cabeça de que quando os 7 anjos revelam a sequência de eventos futuros, eles não os ligam a Roma, eles os ligam a Babilônia. A explicação convencional tem sido que, assim como 666 era um código para o governante romano, Babilônia era uma palavra-código para Roma. Mas a Babilônia já havia desaparecido há séculos quando o Apocalipse foi escrito, e o Apocalipse, falando da Babilônia, inequivocadamente vincula as profecias ao grande rio Eufrates, até mesmo descrevendo como o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, secando para que os reis do Oriente se juntassem à luta. A conversa é sobre uma cidade-terra no Eufrates, não no rio Tibre. Como as profecias do Apocalipse são do futuro, deve-se concluir que Babilônia não é um código. Babilônia significa Babilônia, uma futura Babilônia que se envolverá na guerra do Armagedon, que o versículo 16:16 explica corretamente como o nome de um lugar na língua hebraica, Harmigido, Monte Migido, em Israel, uma guerra envolvendo a Terra Santa.
Inerente a este plano cíclico da história está o conceito de Deus como uma entidade divina eterna que esteve presente no início quando o céu e a terra foram criados e que estará lá no fim dos dias, quando seu reino será renovado em seu Monte Santo. É expresso em declarações repetidas desde as primeiras afirmações bíblicas até os últimos profetas, como quando Deus anunciou, por meio de Isaías: Eu sou ele, eu sou o primeiro e também o último eu sou. Desde o início o fim eu predigo, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não estão feitas. Essa crença, que é reafirmada nos Salmos, nos Provérbios e no livro de Jó, era vista como um plano divino universal para toda a terra e todas as suas nações. O profeta Isaías, prevendo as nações da terra reunidas para descobrir o que está reservado, descreveu-as perguntando umas às outras: quem entre nós pode dizer o futuro, deixando-nos ouvir as primeiras coisas? Que este era um princípio universal é mostrado em uma coleção de profecias assírias, quando Deus Nabu disse ao rei assírio Esarhaddon: o futuro será como o passado. Este elemento cíclico das profecias bíblicas do retorno nos leva a uma resposta atual para a resposta da pergunta quando. Uma rotação cíclica do tempo histórico foi encontrada, na Mesoamérica no ano 2000. Quando nada aconteceu na passagem do milênio, no ano 2000, uma nova programação surgiu com a interpretação da profecia para 2012, fazendo a conexão com um dos ciclos do calendário maia, resultado do engrenamento, como as engrenagens das rodas, de 2 calendários criando pacote de 52 anos, na ocorrência dos quais após um número não especificado de voltas, Quetzalcoatl, também conhecido como Tótio Ningizida, prometeu retornar. E isso nos apresenta chamadas profecias maias, segundo as quais o fim dos dias ocorreria em 2012 d.C. Uma das últimas teorias do Apocalipse afirmava que um corpo celeste desconhecido, chamado Nibiru ou Planeta X, iria colidir com a Terra em 23 de setembro de 2017. De fato, a base para a profecia era a crença de que o fim estava ancorado no princípio, que o futuro poderia ser previsto porque o passado era conhecido, se não pelo homem, por Deus. Como em Isaías 46:10, eu sou aquele que desde o princípio conta o fim. Ou como o profeta Zacarias previu os planos de Deus para o futuro, os últimos dias, em termos do passado, os primeiros dias. Não perca a segunda parte desse vídeo. Seja um apoiador do nosso canal. Faça parte do nosso planeta. Inscreva-se. Curta, comente e compartilhe. O tempo é agora.